Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex novamente e hoje nós vamos estar falando sobre o período patrístico. Tem muita gente que não conhece e é por isso mesmo que eu decidi fazer esse áudio, para poder estar trazendo conhecimento. Nós, os cristãos, tanto protestante como católico, temos que saber, para quem gosta de buscar, historicamente, o que aconteceu no passado é muito importante. Eu estou com um livro aqui, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, uma introdução à teologia cristã, na página 41, e nós vamos ver uma visão geral do período patrístico. Primeiro nós vamos ver o termo patrístico, para que você venha saber o que significa. Vem da palavra latina pater, que significa pai. É tanto designado o período referente aos pais da igreja, quanto às ideias características que se desenvolveram ao longo desse período. O termo é não inclusivo. Ainda não havia surgido na literatura algum termo exclusivo que fosse aceitável por todos. O termo a seguir relacionados são encontrados com frequência e devem ser registrados. Período patrístico. Esse termo representa algo definido de forma vaga, que frequentemente é considerado como um período a partir do término dos documentos do Novo Testamento, 100 anos depois de Cristo, até o decisivo concílio da Calcedônia 451. No caso é conhecido como período patrístico. Patrístico. Normalmente esse termo designa o ramo do estudo teológico que trata do estudo dos pais da igreja. Patrologia. Esse termo já designou, literalmente, o estudo dos pais da igreja, mais ou menos da mesma forma que a teologia significa o estudo de Deus. Theos. Entretanto, em anos recentes, a palavra sofreu uma alteração em seu significado. Agora ela se refere aos manuais de literatura patrística, como aquele do célebre acadêmico alemão Johannes Quarter, que fornece a seus leitores fácil acesso às principais ideias dos escritores patrísticos e a alguns dos problemas da interpretação associada a elas. Agora nós vamos iniciar uma visão geral do período patrístico. O período patrístico representa um dos mais empolgantes e criativos da história do pensamento cristão. Somente essa característica é suficiente para assegurar, ainda por muitos anos, ele continuará a ser tema de estudo. Esse período também é importante por motivos teológicos. Todos os principais ramos da igreja, incluindo as igrejas anglicana, ortodoxa, oriental, luterana, reformada e católica romana, considera o período patrístico como um marco decisivo na evolução da doutrina cristã. Cada uma dessas igrejas se considera como uma continuação, uma extensão e, naquilo que for necessário, uma crítica às visões dos escritos da igreja primitiva. Por exemplo, Lancerto, em 1555 a 1626, importante escritor anglicano do século XVII, afirmou que o cristianismo ortodoxo baseava-se em dois
testamentos, 3 credos, 4 evangélicos e nos 5 primeiros séculos da história cristã. O período foi da maior importância para o esclarecimento de uma série de questões. A tarefa fundamental era delimitar as relações existentes entre o cristianismo e o judaísmo. As cartas de Paulo, no Novo Testamento, são uma prova da importância desse ponto no primeiro século da história cristã. À medida que várias questões práticas e doutrinárias passaram a ser consideradas, os cristãos gentil, isto é, os não-judeus, eram obrigados a circuncidar-se, como no Antigo Testamento deveriam ser corretamente interpretados. No entanto, logo surgiu outras questões. Uma das que tiveram importância especial no século II foi a da apologética, a defesa argumentativa e a justificação da fé cristã perante seus críticos. Ao longo do primeiro período da história cristã, a igreja foi frequentemente perseguida pelo Estado. Sua agenda era sobreviver. Havia espaço limitado para debates teológicos. Quando a própria existência da igreja cristã no período não poderia ser considerada um fato consumado. Essa observação nos ajuda a entender, por meio de escritores como Justinio Marte, 100 a 165, preocupado em explicar e em defender as crenças e práticas do cristianismo a um público pagão hostil, porque a apologética tornou-se uma questão de tamanha importância para a igreja primitiva. Embora esse primeiro período tenha produzido alguns teólogos extraordinários, como Irineu de Lyon, em 130 a 200, no Ocidente, e Orígenes, 185 a 254, no Oriente, os debates teológicos só podem ser de fato iniciado a uma vez cessada a perseguição à igreja. Essas condições se tornou possível ao longo do século IV, com a conversão do imperador Constantino, em 311. O imperador romano, Galérius, ordenou a cessação da perseguição oficial aos cristãos. Essa fora um fracasso e somente havia exacerbado a decisão dos cristãos em resistir à nova imposição da clássica religião pagã dos romanos. Galérius preferiu um edito que permitiu que os cristãos levar novamente uma vida moral e realizar suas assembleias religiosas, desde que não perturbasse a ordem pública. O edito identifica de forma explícita o cristianismo como uma religião e lhe oferecia pleno amparo legal. O status legal do cristianismo, que havia sido ambíguo até esse momento, foram estabelecidos. A igreja não teria mais que lutar por sua sobrevivência. O cristianismo era agora uma religião legal. Era, porém, apenas uma religião dentre tantas outras, lutando por influência do mundo romano. A conversão do imperador Constantino ocasionou uma mudança completa na situação do cristianismo em todo o Império Romano. Constantino nasceu em um lar pagão em 285. Sua mãe posteriormente se tornaria cristã.
ao que parece devido à influência do seu filho. Embora ele não tenha demonstrado qualquer atração específica pelo cristianismo, a princípio, Constantino certamente parece ter considerado a tolerância como uma virtude essencial. Constantino, após a tomada de poder do Maxentius na Itália e no norte da África, liderou algumas tropas vindo da Europa Ocidental, em uma tentativa de retornar ao poder na região. A batalha decisiva ocorreu em 28 de outubro de 312, na ponte Milvia, ao norte de Roma. Constantino derrotou Maxentius e foi proclamado imperador. Em alguns momentos, pouco tempo após esse fato, ele se declarou cristão. Constantino, em seu período como imperador, 306 a 307, obteve sucesso na reconciliação entre igreja e Estado, cujo resultado foi a mudança de mentalidade, pois a igreja não mais vivia sob constante perseguição. Em 321, ele decretou que os domingos deveriam se tornar feriados. No Império Romano, devido à influência de Constantino, o debate teológico construtivo se tornou uma atividade pública. Agora, a Igreja, exceto por um breve período de incertezas ao longo do reinado de Juliano, o apostata, 361 a 363, podia contar com o apoio do Estado. Assim, a teologia saiu da obscuridade dos encontros secretos para se tornar, ao longo de todo o Império Romano, uma questão de interesse e preocupação públicos. Progressivamente, os debates doutrinários tornaram-se uma questão de importância tanto política quanto teológica. O desejo de Constantino era ter uma igreja unida em todo o seu império, e assim preocupava-se com o fato de que as diferenças doutrinárias deveriam ser debatidas e conciliadas como uma questão prioritária. O período patrístico posterior, de cerca de 310 a 451, em consequência disso, pode ser considerado como o ápice da história da teologia cristã. Nesse período, os teólogos dispunham de liberdade para trabalhar sem a ameaça de perseguição e foram capazes de tratar de uma série de assuntos de importância capital para a conciliação do consenso teológico que emergia nas igrejas. A igreja percebeu que teria que chegar a um consenso quanto às divergências e tensões contínuas por meios de um extenso debate e um processo doloroso de aprendizagem. Contudo, em boa parte, o estabelecimento desse consenso, que mais tarde seria consagrado nos credos ecumênicos, já estava em evolução nesse período formativo. Evidentemente, o período patrístico é de considerável importância para a teologia cristã, embora seja considerado bastante por muitos estudantes de teologia de nossos dias. Pode-se atribuir 4 motivos principais para essa percepção. Alguns debates do período parecem desesperadamente irrelevantes em face do mundo moderno. Embora fossem considerados extremamente importantes na época, normalmente é muito difícil para o leitor atual sentir uma certa empatia em relação a temas e compreender por que atraíram tanta atenção. Nesse aspecto, é interessante comparar o período patrístico com o período da Reforma, pois muitos dos temas que foram tratados durante esse último período continuam como assunto de interesse da Igreja atual. Muitos professores de teologia
percebem que seus estudantes são capazes de se identificar muito mais facilmente com as questões relativas a esse período posterior. Muitos dos debates do período patrístico giram em torno de questões filosóficas e somente fazem sentido se o leitor possuir alguma familiaridade em relação aos debates filosóficos do período, mesmo levando em consideração que, pelo menos, alguns dos estudantes de teologia possuem um certo conhecimento das ideias presentes no discurso de Platão. Essas ideias foram objeto de avanços e de críticas consideráveis no mundo mediterrâneo, no período patrístico. O médio platonismo e o neoplatonismo diferem bastante entre si, assim como das ideias originais de Platão. A excentricidade de muitas das ideias filosóficas do período age com outro obstáculo para seu estudo. Isso torna difícil para o estudante que se inicia na teologia avaliar com profundidade o que está se passando em algumas das discussões do período patrístico. O período patrístico é caracterizado por uma considerável diversidade doutrinária. Representou uma era de tradição, uma era de transição, ao longo da qual os marcos e os padrões, inclusive documentos como o Credo Niceno e dogmas, como o relativo às duas naturezas de Cristo, emergiram gradativamente. Os estudantes acostumavam à relativa estabilidade de outros períodos da doutrina cristã, como a de Roma, em que a pessoa de Jesus não representou uma questão de maior relevância. Normalmente, consideram desconcertante essa característica do período patrístico. O período patrístico assumiu ou surgimento de uma grande cisma, por razão tanto política quanto linguística, entre a Igreja do Oriente e a de língua grega e a do Ocidente de língua latina. Muitos estudiosos notam uma marcante diferença de identidade teológica entre os teólogos do Oriente e os Ocidentes. Os principais normalmente apresentam inclinações filosóficas e são dados a especulações teológicas, ao passo que os últimos são normalmente contrários à influência da filosofia na teologia, pois considera esta como uma investigação das doutrinas postas nas Escrituras. Esse aspecto fica evidente numa célebre pergunta retórica do teólogo ocidental Tertuliano: qual a relação entre Atenas e Jerusalém, ou entre a academia e a igreja? Beleza? Só até aqui. Eu vou fazer um próximo áudio trazendo o nome dos principais pais da igreja da época. Beleza? Da igreja do Ocidente e da igreja do Oriente. Fiquem em paz, que o Eterno possa abençoar todos em nome de Yeshua.